seja muito bem-vindo a esse momento. É um prazer estar aqui com cada um de vocês para nós iniciarmos então mais um momento, de estudo da Bíblia. Na semana passada nós já estivemos adiantando que hoje nós estaremos estudando dois assuntos dentro da Bíblia: a lei de Deus e o sábado. Na semana passada nós estivemos vendo sobre o dom de profecia, dons e ministérios espirituais, além do assunto da Santa Ceia na Bíblia. Então nós vimos o lugar dos dons espirituais, vimos que eles servem para a edificação da igreja, eles são concedidos à igreja, não a indivíduos, então eles não servem para que nós cresçamos e sim para que a igreja cresça. E também vimos que o dom de profecia, ele não é simplesmente para que somente para que sejam recebidas novas revelações, até porque a Bíblia, a revelação bíblica já está toda completa. Então nós vimos a necessidade de nós estarmos testando as pretensas novas revelações, os pretensos profetas, que aparecem geralmente e sempre aparecem e vão continuar aparecendo, e vimos que a própria Bíblia ela serve como critério principal, o único critério que realmente seleciona quem foi enviado por Deus ou não. E afinal de contas, nós estivemos fazendo uma recapitulação bem breve a respeito da vida de Ellen White e como esse ministério que ela exerceu ao longo de 70 anos de sua vida, como ela passou em todos os testes da Bíblia e também em testes que outras pessoas aplicaram nela. Inclusive aí, mais abaixo na descrição do vídeo, eu vou estar disponibilizando a vocês links de outros vídeos, que vocês podem ver um pouco mais de detalhes a respeito da vida e ministério de Ellen White. Ok? Então, na descrição aqui embaixo do vídeo, eu vou estar disponibilizando outros vídeos que falam mais a respeito da vida e do ministério de Ellen White, bem como essas situações aí, que pessoas que puseram ela à prova e várias outras situações, ok? Neste momento convido vocês para que nós oremos ao Senhor e iniciemos então nosso estudo sobre a lei de Deus. Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos, querido Pai, pela oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra neste momento para estudarmos. Nós estaremos vendo sobre a Tua lei e também sobre o dia que o Senhor estabeleceu. Abençoa-nos e nos acompanha para que possamos ter a compreensão correta daquilo que o Senhor deixou a nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, neste momento, eu vou sair um pouco da sua visão e você estará vendo aí, então, a nossa primeira apresentação. Após esta primeira apresentação, nós teremos, vou estar disponibilizando um intervalinho para você. Lembrando que para você ter esse intervalo, você precisa dar uma pausa no vídeo, e em seguida nós estaremos então retornando após esse momento de intervalo. Então, para que você tenha esse intervalo de 5 ou mais minutos, dê uma pausa aí no vídeo, aperte o espaço ou pressione a tecla pause do seu celular ou no computador, dê uns 5 minutinhos. Se precisar, volte depois, mas lembre-se de continuar assistindo e finalizar aí o estudo. Dê uns 5, 10 minutos e depois volte
que daí nós estaremos com o nosso segundo e último assunto de hoje, ok? Então vamos começar com o nosso assunto a respeito da lei de Deus. Quando Deus apresentou a sua lei no Monte Sinai, Deus revelou a si mesmo como em sua majestade e como a suprema autoridade do universo. Mas não somente isso, ele também demonstrou-se como o redentor do seu povo. Em que sentido? Eu sugiro que você leia aí o texto de Êxodo 20, verso 2, que é justamente o primeiro mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. Mas veja que detalhe interessante. No verso 1, antes de anunciar qual era o primeiro mandamento, no verso 2, Deus diz o seguinte: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E a partir do verso 3 que ele diz: não tenha ou não terás outros deuses diante de mim. Veja que não só que interessante, mas também curioso. Deus poderia ter anunciado a lei diretamente, né? Afinal de contas, ela já existia e logo mais nós veremos evidências dentro da Bíblia que ela já existia antes de ela ser anunciada no Monte Sinai. Então Deus já poderia ter apenas lido, né? Apenas recitado a lei nesse momento, mas ao invés disso ele preferiu dizer essas palavras antes. Me veja qual é o significado desse verso 2. Eu sou o Senhor vosso Deus. Pelo tempo que o povo de Israel passou no Egito, e também as situações que eles vivenciaram lá, foi tempo suficiente para que eles se esquecessem de Deus, se esquecessem da lei e perdessem toda a educação religiosa que haviam tido. Então, era uma geração de escravos. Como vocês sabem, escravos não têm direitos nem sobre a sua própria vida. Eles não podem decidir o que vão fazer, não têm como fazer planos, não têm direitos. O seu Senhor é quem tem direitos sobre eles e que pode decidir se eles vão viver ou se vão morrer. Em outras palavras, o povo de Israel, enquanto esteve no Egito, eles não tinham liberdade para adorar a Deus, não tinham liberdade religiosa, não tinham nada. Então, nessa situação, nós vemos a relevância dessas palavras que Deus diz. Então, dessa forma, Deus os tirou de lá à força, foi necessário os tirar de lá à força, e dessa forma os libertou da escravidão. Então, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, em outras palavras, eles só puderam observar a lei de Deus, só puderam reconhecer a lei de Deus após serem libertados. Então, dessa forma, é que esse anúncio, né, da lei de Deus encontra o seu significado. Eles só puderam observar, só puderam guardar a lei de Deus quando eles foram libertos da escravidão. Da mesma forma, nós hoje só podemos observar a lei de Deus quando nós somos libertos da escravidão do pecado. Então, por meio de Jesus, como vimos já anteriormente, Ele nos comprou com o seu sangue.
como seus escravos também. Mas a diferença é que Deus não nos comprou como escravos para nos subjugar. Ele nos comprou como seus escravos para que nós pudéssemos viver a verdadeira liberdade. Então, dessa forma, em Êxodo 20, verso 2, Deus também se revelou como Redentor de seu povo. Vamos entender um pouco os aspectos dessa lei. Então, a natureza da lei qual é? Ela revela qual é o caráter de Deus como legislador. Então, a Bíblia, ela tem diversos textos, inclusive temos alguns aí, recomendo que vocês leiam esses textos. Se quiserem dar uma pausa no vídeo para ler esses textos, recomendo que façam, né? Que são bem importantes. Que a Bíblia, ela demonstra os atributos de Deus em sua lei. Tá? Ou seja, não significa que a lei ela mostra tudo que é de Deus, mas ela reflete os atributos do caráter de Deus. Ao mesmo tempo, ela possui uma natureza moral, porque ela apresenta o padrão divino de conduta para a humanidade. Então, os 10 mandamentos, eles não são apenas uma lei seca, mas o padrão, a norma de conduta para a humanidade. E qual é a base disso? Como já vimos anteriormente, a base para isso é a graça de Deus. Logo mais nós estaremos vendo aí a relação entre uma coisa e a outra. Além disso, a lei tem uma natureza espiritual. Em Romanos 7, verso 14, nós percebemos isso. Então, somente aqueles que são espirituais e revelam os frutos do Espírito é que podem obedecer à lei. Nas semanas anteriores nós vimos que em Gálatas 5, 22 e 23 está ali apresentado o fruto do Espírito. Para que você tenha o fruto do Espírito, você precisa fazer o quê? Você precisa primeiro aceitar a Jesus como seu Salvador e ser batizado. Então, dessa forma, a partir desse momento, o Espírito Santo vai estar atuando em sua vida e vai estar transformando a sua mente e vai estar transformando você como um todo. Estou falando em aspectos comportamentais, em aspectos morais. Tá? Então, você vai estar dependendo de Deus diariamente, você vai estar sendo transformado por Ele. Então, somente pessoas espirituais e que revelam o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, o que é exatamente? É exatamente o resultado, os resultados da obra que Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai estar realizando na sua vida. Então você vive uma relação de dependência de Deus, um relacionamento com Deus. Todo relacionamento nos transforma, nos influencia. O relacionamento com Deus não é diferente. Veja, as leis humanas, elas abrangem apenas aspectos públicos. Por exemplo, uma pessoa não pode ser julgada num tribunal aqui da Terra, no nosso planeta, né? Porque pensou em roubar, pensou em matar. Eu pensei em assassinar alguém. Ninguém pode me julgar por isso. Porque quais são as provas? Quais são os argumentos? Quem realmente vai poder provar que eu realmente tinha esse plano e que tentaria fazer isso? Então, as leis humanas abrangem apenas atos públicos, porque um ser humano não consegue ler a mente e os pensamentos. Mas veja,
Os 10 mandamentos são ilimitados nesse aspecto. Você pode ver isso em Salmo 119, verso 96. Os 10 mandamentos, eles lidam com a consciência, com a mente do ser humano. Inclusive, essa não é necessariamente uma característica apenas dos 10 mandamentos. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos. Se você puder ler aí depois, Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E veja, é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, essa é uma característica não só da lei de Deus, mas de toda a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não lida apenas com os atos, mas também com os pensamentos mais profundos do ser humano. Também precisamos entender que a lei de Deus é mais do que simplesmente uma série de proibições. Muitas pessoas lidam com a lei de Deus apenas como se fosse um monte de não faça isso, não faça aquilo. Então, dessa forma, muitos entendem a lei de Deus sob um aspecto negativo. Então, a lei de Deus, ou os 10 mandamentos, como vocês preferirem, não deve ser apenas considerada pelo lado proibitivo, mas também nós precisamos ver que ela tem um lado de misericórdia. Então, além disso, ela é simples, mas ao mesmo tempo ampla em sua abrangência. Além disso, são aspectos tão breves que uma criança pode facilmente memorizar. Quando eu era criança, uma das coisas que mais me recordo, dentre tantas outras, é que existia o costume de memorizar os textos, os versos da Bíblia. Então, cada semana tinha-se um texto, um versinho da Bíblia para ser decorado. E quando chegava o sábado seguinte, cada criança que recitasse o verso bíblico decorado, memorizado, ganhava um brinde. Então, os 10 mandamentos, cada um deles tem passagens breves. Alguns são pequenos parágrafos, mas são tão fáceis de serem memorizados que eles acabam se tornando fáceis de serem aprendidos. Mas, ao mesmo tempo, além disso, além de serem curtos e objetivos, são tão abrangentes que eles abarcam a qualquer tipo de pecado possível. Por isso, a lei é simples, mas ao mesmo tempo abrangente. E tem o propósito de revelar a vontade de Deus. Então, é uma expressão do caráter e do amor de Deus. Então, essa lei revela a sua vontade e propósito para a humanidade. Então, como nós podemos ler em Tiago 2, verso 10? São mandamentos que demandam obediência, justamente porque revelam que Deus tem uma vontade e um propósito para mim e para você. Ao mesmo tempo, a lei também funciona como padrão de julgamento. Sabe, o ser humano é um ser que é guiado pela consciência, diferentemente dos animais. Os animais não têm necessariamente uma consciência ou faculdades intelectuais. Mas
A partir do momento que nós conhecemos a lei de Deus na sua totalidade, e nós acabamos agindo de forma errada, então a consciência nos alerta. Então, para que serve isso? Para que nós evitemos de mergulhar ainda mais em pecado. Então é uma proteção, é uma segurança. Então, leia depois em Eclesiastes 12, versos 13 e 14, a respeito disso. Além disso, a lei tem o propósito de apontar o pecado. Sem essa lei, sem os 10 mandamentos, as pessoas não podem ver claramente sobre a santidade de Deus, nem ter uma noção da sua própria culpa ou a necessidade da experiência do arrependimento. Lembre-se que o arrependimento é uma questão muito importante relacionada à salvação. Toda pessoa que aceita Jesus precisa experimentar o arrependimento. Então a lei de Deus funciona, de acordo com Tiago 1, versos 23 a 25, como se fosse um espelho. Então, a lei de Deus, ela aponta o pecado. Ela não vai eximir, ela não vai te justificar, mas ela demonstra aonde que você errou. Por que a lei não vai justificar você? Porque é somente Jesus quem pode realizar isso na vida de uma pessoa. A lei só mostra onde está o seu erro, ok? Enquanto a lei mostra onde está o nosso erro, o Espírito Santo vai atuando, vai agindo no sentido de mostrar aonde nós podemos encontrar a remissão, o perdão desses pecados. Ao mesmo tempo, a lei provê genuína liberdade. Então, viver dentro desses limites estabelecidos pela lei significa viver livre do pecado. Sabe, muitas pessoas entendem não somente a lei de Deus, mas qualquer lei, como se fosse algo que as privasse de viver em liberdade. Então, do ponto de vista de muita gente, para que exista a verdadeira liberdade, não deve haver lei alguma. Deve ter uma verdadeira libertinagem, ou uma anomia, que é a ausência de uma norma, a ausência de uma lei. Porém, sem uma lei, não existe somente falta de liberdade do pecado, mas também existe uma falta de organização. Cada um vai agir da maneira como quer. Cada pessoa vai agir como se a sua forma de viver fosse a mais adequada e vai agir e fazer aquilo que quer. Então, por mais estranho que pareça, os limites estabelecidos pela lei provêm liberdade. Liberdade do pecado. Porque a partir do momento que você vive sem lei, você vive como um escravo do pecado. Então, em Tiago 2, verso 8 e 1, verso 25, Tiago se refere ao decálogo, aos 10 mandamentos mesmo, como a lei perfeita e a perfeita lei da liberdade. Então, é como se fosse uma cerca de uma estrada que está trafegando por uma grande montanha. Então, para que existe aquela cerca ali? Então, mas para que existe essa cerca? Eu preciso viver em liberdade. Então a pessoa derruba a cerca
e logo depois da cerca está o precipício. Ela quer viver em liberdade, então ela derruba a cerca. Só que daí ela percebe que essa cerca, ela protege contra a situação de cair precipício abaixo. Então, percebe-se que para que haja verdadeira liberdade, é necessário que exista organização, é necessário que existam leis, não somente amor, não somente deixa aí à vontade, deixa que faça o que quiser. Então, muitas vezes nós não entendemos o significado do que é amor, do que significa liberdade. Lamentavelmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Entendem que liberdade significa simplesmente fazer o que quer. Que amar significa simplesmente deixar fazer o que quer. Então, muitas vezes nós podemos perceber que nós não entendemos o que significa amor, o que significa liberdade. Porque nós confundimos a liberdade com libertinagem. Uma vez que a lei moral dos 10 mandamentos é um reflexo do caráter de Deus, e Deus é eterno, Deus é imutável, seus princípios, então, não podem ser temporários ou situacionais, quer dizer, de acordo com uma situação aí, depois que passar essa situação, pode ser diferente disso. Então, isso seria algo situacional. Então, os 10 mandamentos são absolutos, imutáveis e permanentemente válidos para a humanidade. Então, muitas pessoas dizem que a lei de Deus foi abolida. Mas dizer que a lei de Deus, os 10 mandamentos foram abolidos na cruz, significa dizer o quê? Que o caráter de Deus é mutável, que Deus pode ser mentiroso, e Deus não é assim. Por quê? Porque os 10 mandamentos são um reflexo do caráter de Deus. Se a Bíblia nos diz que o caráter de Deus é imutável, então a sua lei também não pode ser mudada. Por isso a lei é perpétua e existia antes do Sinai. 2 versos bíblicos para que você perceba que a lei de Deus existia antes do Sinai. Gênesis capítulo 26, versos 4 e 5. Gênesis 26, versos 4 e 5. E Êxodo capítulo 5, verso 5. Em Gênesis 26, Deus diz a Isaac que Abraão, já recém-falecido, ele guardou as minhas leis, meus estatutos, minhas ordens e os meus mandamentos. Então são 4 palavras para se referir a tudo que Deus havia deixado para ser guardado, para ser obedecido. Então, essas 4 palavras relacionadas a Abraão estão deixando claro que Abraão obedeceu a Deus em todos os aspectos. Em Êxodo capítulo 5, verso 5, é uma frase dita pelo faraó do Egito, dizendo que os trabalhos que esse povo aí, que é escravo, precisam fazer são muitos, e vocês querem que eles descansem. Então, em outras palavras, eles não tinham condições de guardar o sábado lá no Egito. Então, essa palavra descanso que aparece em Êxodo 5, verso 5, ela tem o significado do descanso do sábado, que é a cessação da atividade. Ok? E ao mesmo tempo, no livro de Gênesis aconteceram várias situações, como por exemplo, em Gênesis capítulo 4,
nós encontramos a situação da morte de Abel por Caim. Então, ali, um dos mandamentos da lei de Deus foi transgredido. E várias outras situações, né, como, por exemplo, a situação de poligamia entre Abraão, Isaac e Jacó. Né? Então, várias outras situações ocorreram, mortes, ainda no livro do Gênesis. Então, se essas situações não estivessem ali no livro do Gênesis, atestando como erro, são então evidências da existência da lei de Deus antes do Sinai. Então, Gênesis mostra que os 10 mandamentos eram conhecidos antes que Deus anunciasse, né, a sua lei no Monte Sinai. Então, as pessoas que viveram antes da escravidão egípcia compreendiam que os atos ali proibidos eram atos maus. No Sinai, a lei foi dada diretamente em termos simples e claros, de acordo com o que lemos em em Gálatas 3,19, por causa das transgressões, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Romanos 7, verso 13. Então esse era o propósito. Não era porque a lei não existisse, mas para reafirmar o caráter do pecado. Antes do retorno de Cristo, recomendo que você leia esses textos aí. A Bíblia revela ataques satânicos contra a lei de Deus. Então a lei de Deus é objeto dos ataques de Satanás. E que sua guerra contra essa lei alcança o clímax justamente logo antes de Jesus voltar. Então, como que os ataques de Satanás contra a lei de Deus ocorrem? Necessariamente no sentido de mudanças na lei de Deus. E também de negação. Não, a lei de Deus não existia antes do Sinai. Então, ela só teve validade para os judeus. Então, quando Jesus morreu, ela deixou de ter validade. Agora nós só estamos debaixo da graça. Então, aí vem a pergunta: qual é o texto bíblico que nos ensina isso? Que a lei de Deus teve validade somente para os judeus. E que após a morte de Cristo, ela não tem mais sua relevância. Então, esse é um exemplo de um dos ataques que Satanás realiza contra essa lei. E esses ataques vão se intensificar ainda mais até antes de Jesus voltar. Então, ali em Daniel 7:25, nós temos ali a presença, a profecia, né, sobre um poder que cuidaria em mudar os tempos e a lei, né? E em Apocalipse 12, verso 17, 14, verso 12, nós encontramos aí a guerra que Satanás realiza contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora, como que nós relacionamos a lei com o Evangelho? Veja, a salvação é um dom que vem pela graça, através da fé, e não depende das obras da lei. Isso Efésios 2, verso 8 já deixa claro. Então, ao longo de toda a Escritura existe perfeita harmonia entre a lei e o Evangelho, cada um deles confirmando o outro. Então veja, primeiro Deus nos salva do pecado. Primeiro Deus nos salva do pecado. Então muitas pessoas invertem. Não, vamos guardar a lei e assim vamos obter a salvação. Veja, o judaísmo fazia muito disso na época de Cristo. Vamos obedecer a lei de Deus para assim obter
ao favor de Deus para obter a salvação. Veja, esse é um entendimento equivocado. Então, primeiramente, nós somos alcançados pela graça de Deus. Deus nos perdoa, passamos pela experiência do arrependimento. Depois que somos perdoados por Deus, aí nós passamos a ser influenciados pelo Espírito Santo. E Ele nos ajuda a cumprir a lei. É a partir daí que nós começamos a guardar a lei. Que sentido tem em você guardar a lei de Deus antes de conhecer a Jesus? Sendo que você era escravo do pecado, você não teria condições de obedecer a Deus. Então, a harmonia entre a lei e o Evangelho é colocar na sequência certa. Você passa a ter conhecimento da graça, você é perdoado por Deus, a partir daí que você pode observar a lei. Então, antes do Sinai, quando Adão e Eva pecaram, Deus respondeu às suas necessidades, não anulando a lei. Então, para muitas pessoas, a solução do problema é a anulação da lei. Então, muitos na atualidade ensinam que na cruz a lei foi abolida. Mas essa não era a solução do problema, porque afinal de contas, se a solução fosse essa, então por que Jesus teria que ter vindo morrer por nós? Se a lei foi anulada, então não é necessário que Jesus viesse morrer por nós. Então, ao invés de anular a lei foi mantida, e o que foi feito foi apresentar o Evangelho. E o Evangelho é o que nos restaura a comunhão, e a partir dessa restauração da comunhão com Deus, nós voltamos a obedecer, por causa desse relacionamento com Deus. Então, do Sinai até a morte de Cristo, os transgressores da lei de Deus encontravam esperança, perdão e purificação pela fé no Evangelho. E como é que o Evangelho era apresentado a eles antes, quando eles estavam no deserto? Através dos serviços do santuário, desempenhados através da lei cerimonial. Ok? Então, conforme muitos cristãos têm percebido, a Bíblia indica que enquanto a morte de Cristo aboliu a lei cerimonial, mas essa mesma morte afirmou a contínua validade da lei moral. Então observe essas evidências. Então, que aspecto da lei cerimonial que a morte de Cristo aboliu? Os sacrifícios, as festas que eram realizadas. Então não era mais necessário sacrifício de cordeiros, não era mais necessário o sacerdócio humano. Então o sacerdócio ele não estava mais concentrado em uma classe específica, uma tribo específica. Os ministérios, os 11 ministérios passaram para todos os crentes, no sentido de divulgar o Evangelho a outras pessoas. Então, que aspecto da lei cerimonial que a morte de Cristo aboliu? Então foram os sacrifícios e as festas. Mas ainda existem aspectos relacionados à lei cerimonial. Então, a lei cerimonial não foi abolida por completo. Afinal de contas, nós cremos pela palavra de Deus que Cristo ainda executa o seu ministério sumo sacerdotal no santuário celestial. Então, a lei cerimonial ainda existe lá. Ok? Então, nós precisamos observar algumas evidências que o texto bíblico está nos apresentando.
Então veja, depois da cruz, quando Cristo morreu, ele cumpriu os simbolismos proféticos do sistema sacrificial. Então, todas as festas, todos os sacrifícios que eram realizados no santuário terrestre apontavam para alguma coisa que Jesus realizaria. Então, o tipo encontrou o antitipo. Então, o que era símbolo passou a encontrar uma realidade específica. Então, dessa forma, os sacrifícios que eram realizados, o que aconteceu? Eles perderam a sua relevância. E por que eu estou dizendo que os sacrifícios e as festas perderam a sua relevância? Porque a partir daí, o verdadeiro sacrifício, que foi a morte de Cristo e posterior que representava aí os sacrifícios de cordeiros, eles conduziram, serviram de base, como vimos há 2 semanas atrás, conduziram para que Cristo continuasse o seu ministério sumo sacerdotal no céu. Tá? Então, a obra de Cristo era representada pelo cordeiro, que era morto, e também pelo sacerdote que ministrava no santuário. Então, veja ali em Hebreus 10, verso 1, 9, verso 10, que dessa forma os sacrifícios de animais e o sacerdócio terrestre, eles não que tenham perdido o sentido, mas eles encontraram o seu cumprimento. Então, dessa forma, não é mais necessário o sacrifício de animais e não é mais necessário um sacerdote humano. Por quê? Porque Cristo agora é o nosso sumo sacerdote, é o nosso representante diante de Deus. Veja, como que nós podemos relacionar a lei de Deus com a cruz então? Leia esse texto aí de Calvino comigo. Não devemos imaginar que a vinda de Cristo nos libertou da autoridade da lei, pois ela é a regra eterna de toda a vida devota e santa, e deve então, portanto, ser tão imutável quanto a justiça de Deus. Então, qual é a relação do decálogo com a cruz? A cruz não anulou o decálogo, simplesmente o confirmou. Então, a morte de Cristo exaltou a lei, evidenciando que ela possui uma autoridade universal. Então, como já havia antecipado antes, se o decálogo pudesse ser alterado, Jesus não necessitaria ter morrido. Então, veja, qual é o lugar da lei em relação à graça? Veja, a obediência é o fruto, é o resultado da salvação em Cristo. Então, primeiro você aceita Jesus, depois você vai obedecer. Você não vai obedecer para ser salvo. Então, para ser salvo, você tem que fazer o quê? Aceitar a Jesus. Então, por isso a obediência é a sequência, é o resultado da salvação em Cristo. Os crentes que compreenderem o valor atribuído por Cristo à lei e às bênçãos resultantes da obediência serão fortemente motivados a desenvolver vida cristã efetiva. Porque a partir do momento que a pessoa precisa obedecer para ser salva, ela vai viver uma vida muito complicada. Ela nunca vai ter certeza da sua salvação, porque sempre vai ter que fazer alguma obra. E a partir do momento que deixar de fazer obras, ela vai se sentir perdida. Então, a pessoa primeiro aceita Jesus, é salva por Ele, é perdoada por Ele, e o resultado dessa salvação é a obediência.
Então você realiza obras não para que você tenha certeza da salvação, mas justamente porque você tem certeza da salvação. Então, por que guardamos o sábado? Porque nós fomos salvos por Cristo. Por que nós dizimamos? Porque já fomos salvos por Cristo. Tudo o que nós fazemos é porque já fomos salvos, e não para sermos salvos. Então, uma coisa é diferente da outra. Veja, Cristo tinha na mais alta consideração os 10 mandamentos. Então, nós entendemos que Cristo não veio apenas para redimir o homem, mas também para demonstrar, para vindicar ou para colocar a lei no seu devido lugar. Então, dessa forma, vindicar a autoridade e santidade da lei de Deus. Então, colocar a lei no seu devido lugar diante dos homens. Então, somente se permanecermos em Cristo, poderemos prestar obediência de coração. Então, se nós formos obedecer para sermos salvos, nunca vai ser uma obediência de coração. A obediência, ela desenvolve o cristianismo em nós e produz um senso de bem-estar, fazendo com que os crentes cresçam e sejam transformados à imagem de Deus. Essa transformação testemunha que o poder de Cristo é efetivo, realmente dá resultados. Exemplos de bênçãos da obediência, ou seja, a obediência que é o resultado da salvação. Iluminação e sabedoria, paz, vida moral pura, proteção face à enfermidade e também orações atendidas. Recomendo que vocês leiam esses textos aí, vão dando uma pausa e leiam os textos na Bíblia, vão acompanhando aí comigo. Ok? Então, a partir desse momento, você pode dar uma pausa aí no seu vídeo e logo em seguida já retorne para que nós possamos aí então continuar o nosso estudo para finalizar a respeito do sábado. Então, dê uma pausa e logo mais volte daqui uns 5 a 10 minutos para que nós terminemos então o nosso estudo a respeito do sábado. Okay? Então aqui você já está acompanhando aí na tela. Então vamos ver a respeito do sábado na Bíblia. O sábado ocupa um lugar central em nossa adoração a Deus. Veja, não confunda o sábado ocupar um lugar central na adoração a Deus como se o sábado fosse necessário para a salvação. Veja, guardar o sábado, assim como guardar a lei, nós vimos agora há pouco, que guardar o sábado é resultado da salvação e não um requisito para a salvação. Então, o sábado ocupa um lugar central em nossa adoração a Deus. Sendo que ele é o memorial da criação, revela que as razões pelas quais Deus deve ser adorado é simplesmente as seguintes: porque Ele é nosso Criador e nós somos suas criaturas. Então, as razões pelas quais Deus deve ser adorado são essas. Então, o sábado, ele diz respeito à nossa adoração a Deus, não como objetivo de salvação, mas porque nós já fomos salvos. E mais ainda, é porque Deus deve ser adorado. Então é uma questão de criação. Então lembre-se que nós já vimos anteriormente sobre a doutrina, a crença sobre a criação na Bíblia, né? Então, quem quiser aí, inclusive, eu vou até deixar o link do vídeo do nosso estudo sobre a criação aí na descrição também, tá? Juntamente aí com
os vídeos sobre a vida e ministério de Ellen White, para que você relembre isso aí. Então, Deus deve ser adorado porque Ele é nosso Criador e nós somos suas criaturas. O sábado teve sua origem num mundo sem pecado. Tá? Então é um dom especial de Deus que habilitaria a raça humana a experimentar aqui na Terra a realidade do céu. Então, nós perdemos o paraíso, mas o sábado, assim como o casamento, são dois excelentes exemplos de como Deus ainda preservou pelo menos uma parte do paraíso aqui na Terra. Então, na criação, Deus descansou. Ele deixou um exemplo que deveria ser observado pelos seres humanos. Deus também abençoou. Então, a bênção sobre o sábado implicava que ele fora reservado como objeto especial do favor divino. E Deus também santificou o sábado com o propósito de enriquecer o relacionamento entre ele e nós. Então, o relacionamento divino humano. Então, isso você acompanha ali em Gênesis capítulo 2, dos versos 1 ao 3. Então, recomendo aí que dê uma pausinha no vídeo, se possível, e leia esse texto para que você entenda o que eu estou te passando aqui. Quando Israel estava trafegando no deserto, como vocês podem ler em Êxodo capítulo 16, por meio do milagre do maná, Deus ensinou em termos concretos quão importante era à sua vista o descanso do sétimo dia. De que maneira? Do primeiro dia da semana até o sexto, ou seja, de domingo até a sexta-feira, eles poderiam sair de madrugada e colher o maná. Mas se eles saíssem no sétimo dia da semana, ou sábado, para tentar colher, eles não achariam nada. Inclusive, de acordo com o relato aí de Êxodo 16, houveram pessoas que duvidaram de Deus e no sétimo dia saíram para colher e não acharam nada. Tá? Duvidaram de Deus e acabaram tendo problemas. Então, de domingo até a sexta-feira, eles poderiam sair para colher e deveriam comer no mesmo dia, porque se guardassem o que foi colhido até quinta-feira, de domingo até quinta-feira, se eles guardassem para comer no dia seguinte, o que aconteceria? Haveria bichos, tá? Estragaria, não tinha conservantes. Então Deus havia alertado a respeito disso. Mas no sexto dia, na sexta-feira, eles deveriam colher em dobro. Por quê? Porque no sétimo dia não haveria essa colheita. Eles não poderiam receber o maná. Então, eles colherem em dobro na sexta-feira, guardando para o sábado, não estragaria. Deus preservaria. Então, dessa forma, Deus havia mostrado para eles a importância do descanso do sétimo dia. E veja, antes da proclamação dos 10 mandamentos no Sinai. Então, essa é mais uma evidência de que o decálogo, os 10 mandamentos, existiram antes da proclamação em Êxodo 20. Então, Deus posicionou no Sinai o mandamento do sábado no centro do decálogo. Então, esse mandamento do sábado funciona como selo da lei de Deus. Então, selos oficiais são utilizados para validar documentos de grande importância. Então, em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, você encontra essa comparação da lei de Deus como o selo da sua lei. Então, leia esse texto de Ezequiel 20, versos 12 e 20. Dê uma pausinha aí e leia esse texto. Leia comigo esse texto aqui. Da mesma forma como o concerto, então, está baseado no amor de Deus por seu povo. Leia esse texto de Deuteronômio 7,
versos 7 e 8. Assim, o sábado, como sinal do concerto, representa um símbolo do amor divino. Okay? Jesus associou o sábado com sua obra redentora, assim como fizera com a sua obra criadora. Então, durante todo o seu ministério terrestre, Jesus exemplificou diante de nós a fiel observância do sábado. Então, em Lucas 4, verso 16, vocês encontram que era seu costume estar na sinagoga ali, dialogando com as pessoas sobre os aspectos da Bíblia, e sempre aos sábados era seu costume fazer isso. Então, assim como Cristo fez, os discípulos também permaneceram adorando aos sábados. Então você pode ver isso em Atos 13, verso 14, 17, versos 1 e 2, 18, verso 4. Nós podemos ver que era costume de Paulo fazer a mesma coisa. Então recomendo fortemente que vocês leiam esses textos aí. Então, o sábado ele tem o seu significado como memorial perpétuo da criação. Ao mesmo tempo, ele também tem uma relação com a redenção, porque quando Deus libertou os israelitas da escravidão egípcia, o sábado se transformou num memorial da libertação do Egito. Então leia aí Deuteronômio 5, verso 15. Então, assim como Deus livrou os israelitas da escravidão egípcia, pode nos libertar da escravidão do pecado. Ao mesmo tempo, o sábado é um sinal de santificação, de obediência. Então, não é um requisito de salvação, mas é um sinal de santificação. É um sinal de que nós temos um relacionamento com Deus. Então veja, leia esse texto comigo. O sábado é o sinal da obediência. Aquele que de coração obedece ao quarto mandamento, obedecerá toda a lei. Ele é santificado através da obediência. Então você aceita Jesus, você passa pela experiência do arrependimento, você é perdoado, você está agora debaixo da graça e você pode observar toda a lei, porque você não é mais escravo do pecado. E o sábado é o sinal principal dessa obediência. Tá? Se você obedecer ao quarto mandamento, você obedece a toda a lei de todo o seu coração. Ao mesmo tempo, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, porque através do sábado, Deus deu à humanidade um presente que oferece à humanidade a mais elevada forma de companheirismo. Porque nós temos relacionamento com Deus todos os dias, de fato. Nós não podemos ter relacionamento com Deus somente no sábado. Tá? Mas no sábado, nós temos um relacionamento ainda mais próximo com Deus. Então no sábado podemos experimentar de forma especial a presença de Deus em nosso meio. Você pode perguntar assim: mas por que tem que ser no sábado? Não poderia ser no domingo? Não poderia ser na sexta-feira? Veja, eu vou contar uma ilustração bem interessante para você, que está presente no nosso dia a dia. Sabe, todos nós temos dias especiais, mas para todo casal, o dia do casamento é um dos dias mais especiais que existem. Todos os dias podem ser especiais para uma família, mas o dia do casamento é sempre comemorado, é sempre relembrado. Então, felicidade pode existir em todos os outros dias, mas aquele dia que relembra o dia do casamento é o dia mais especial que existe. Então, da mesma forma, o sábado. Todos os dias podem ser especiais com Deus, mas Deus estabeleceu o sábado
Deus estabeleceu o 7º dia. Então, nós podemos ter um excelente relacionamento com Deus a cada dia, mas no sábado é que nós encontramos, então, uma forma especial de ter do nosso relacionamento com Deus. Ao mesmo tempo, a observância do sábado revela que desistimos de confiar em nossas próprias obras, compreendendo que somente Cristo, que foi o nosso Criador, pode nos salvar. Então, é um sinal de justificação pela fé. Também é um sinal de libertação do pecado e passagem para o descanso de Deus, que separa os redimidos do restante do mundo. Então é um sinal de distinção, isso que é santificação. Numa certa ocasião, o cardeal Gibbons escreveu o seguinte: você poderá ler a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. Como que surgiu a observância do domingo? Então, a mudança do sábado para o domingo, como dia de adoração, ela ocorreu gradualmente. Por volta da metade do 2º século, alguns cristãos observavam voluntariamente o domingo como dia de adoração, mas não como dia de repouso. Sócrates, não um filósofo, mas o historiador do 5º século, escreveu o seguinte: praticamente todas as igrejas do mundo celebram os sagrados mistérios no sábado, todas as semanas, embora as igrejas cristãs de Alexandria e Roma, por conta de algumas tradições antigas, tenham deixado de fazê-lo. Então veja, existiam algumas igrejas cristãs que estavam passando a celebrar, por conta de tradições, não mais no sábado, mas no domingo. Mas todas as outras igrejas celebravam ainda a observância do sábado. Então isso aí foi escrito ali no 5º século depois de Cristo, ok? Mas as igrejas de Alexandria e Roma já estavam passando pelo processo de transição. Outros aspectos: o imperador Constantino, que é do 4º século depois de Cristo, ele foi quem estabeleceu o primeiro decreto dominical civil, não religioso, tá? Em 7 de março de 321 depois de Cristo. Mas várias décadas depois, no meio da igreja cristã surgiu ela seguiu o exemplo de Constantino, e no concílio de Laodiceia, que terminou em 364 depois de Cristo, esses concílios geralmente duravam vários anos, emitiu a primeira lei dominical eclesiástica. Então, em 7 de março de 321, o decreto dominical era civil, não era religioso, tá? Mas em 364, até 364, foi emitida então a primeira lei dominical eclesiástica. Então a Bíblia revela que a observância do domingo, como instituição cristã, tem sua origem no ministério da iniquidade. O texto aí de 2 aos Tessalonicenses 2, verso 7. E já se encontrava em operação nos dias de Paulo. Em que sentido? Era um processo. Como eu disse para vocês nas semanas anteriores, os judeus, eles prescreveram diversas tradições, ordenanças, que eram conhecidas como tradições, para serem observadas no dia de sábado. E elas eram tão rigorosas que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a encontrar fugas disso. O sábado não necessitava disso, mas as pessoas
elas quiseram observar a lei de Deus com extremo rigor. Então as pessoas, com o passar do tempo, começaram a ver isso como uma necessidade de se libertar disso. Então, com o passar do tempo, dos séculos, houve essa transição do sábado para o domingo. Mas essa transição, portanto, não é bíblica. Mas a Bíblia atesta isso, se referindo então ao mistério da iniquidade. Esse processo de mudança do sábado para o domingo que já havia começado então nos dias de Paulo ainda. E então, portanto, houve uma necessidade de restauração no sábado. Então, ele foi pisado ao longo dos séculos e ele deveria ser restaurado no meio do povo de Deus. Assim, também nos tempos modernos, a divina instituição sabática deve ser restaurada e a brecha na parede da lei de Deus deve ser reparada. Portanto, de acordo com o ensinamento bíblico, em Isaías 58, verso 13, hoje nós devemos honrar a Deus, não seguindo os nossos próprios caminhos, não pretendendo fazer a nossa vontade, nem falando as nossas próprias palavras. Esse é o significado aí de palavras vãs. Ou seja, nós não devemos viver independentemente de Deus, e sim dependentes dele. Então o Senhor estimula que todos nós devemos converter o dia de sábado em um dia prazeroso, um dia de alegria. Cristo adorava regularmente aos sábados, participando das cerimônias e instruindo as pessoas em assuntos religiosos. Você pode ler em Lucas 4, 16 a 27 e 13, verso 10. Deus pretende que o sábado sirva para que a humanidade seja enriquecida espiritualmente. Atividades que estimulem a nossa comunicação, o nosso relacionamento com Deus são apropriadas. Em contrapartida, aquelas que nos desviam do propósito de conservar esse dia santo são inapropriadas. Então hoje nós podemos aprender pela Bíblia a santidade da lei de Deus e também do dia de sábado. E eu espero que na vida de cada um de vocês, não somente o entendimento teórico, mas estes estudos tenham contribuído como um estímulo para que você aprenda pela Bíblia que Deus requer a obediência dos seus mandamentos. Mas que essa obediência não deve acontecer sem que antes nós tenhamos passado pela experiência da salvação. Então, primeiro, nós aceitamos a Jesus, passamos pela experiência do arrependimento, somos salvos, e a partir de então, nós passamos a andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida é obedecer a Deus, ter um relacionamento com Deus. Então você vai obedecer a Deus a partir do momento que você tiver um relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu convido você para que juntos oremos e qualquer coisa, mande mensagem, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida para que ela possa ser respondida ou esclarecida. Ore junto comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra revela a Tua vontade para nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor nos livrou da condenação e não necessariamente tirou a observância da lei, mas nos apresentou uma base através da graça para que nós pudéssemos ser libertados da condenação do pecado. Nos ajude, portanto, a que nós possamos passar pela experiência do arrependimento e, após receber o perdão, nós possamos andar em novidade de vida, em uma vida de obediência à Tua lei. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser, dia 2,
Então nós estaremos voltando aí os nossos estudos ao vivo e nós estaremos juntos novamente para estudar mais assuntos importantes da Palavra de Deus. Então temos um encontro marcado então, dia 2, domingo, às 16h30. Que Deus te abençoe.